Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela. A aula de hoje é sobre cilindro. Então, o que é um cilindro? Vocês devem encontrar vários objetos na casa de vocês que têm o formato cilíndrico. Aqui no slide nós temos um rolo de barbante, um pote de lencinhos umedecidos, lata de ervilha, outras latas como de sardinha, lata de tinta, né? Então, a base do cilindro é um círculo. Então, nós temos alguns elementos, né? Nós chamamos de base esse círculo. Aí nós temos o R, é o raio da base. O eixo. Então, tem um círculo aqui e um círculo aqui, são duas bases. Nós temos um eixo, que vai do centro de uma base até o centro de outra. A geratriz, que é como se fosse a aresta, né? Mas como é tudo redondo, nós chamamos essa medida de geratriz. A altura do cilindro, que vai da base até a outra base. Nós temos cilindro oblíquo, que é esse que é inclinado, e reto, que forma 90 graus, a geratriz com a base. A área da base do cilindro é a área do círculo. Então, nós temos um círculo. Vamos chamar o raio dele de R. Então, a área da base é πr ao quadrado. Se, por exemplo, o raio igual a 2 centímetros, por exemplo. Então, a área da base é igual a πr ao quadrado. Então, π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então é 4 π centímetros quadrados. Tudo bem? O que é a área lateral? Então, a área lateral, como nós vemos aqui, é como se nós cortássemos, né, aqui retinho nossa lateral do cilindro e abríssemos. E a superfície lateral é um retângulo. Então, o que é essa medida aqui? Essa medida é o comprimento da circunferência da base. Então, qual que é o comprimento da minha circunferência? É 2πr. Então, por isso que aqui é 2πr. Lembrem de comprimento da circunferência. E a altura aqui é a altura do meu cilindro. Então, a área lateral é a área desse retângulo, que é base vezes altura, só que a base é 2πr e a altura é a altura do cilindro. Então, se, por exemplo, nós tivéssemos um cilindro em que o raio é 2 e a altura é 1, então, substituindo, a nossa área lateral é igual a 2π vezes r, que eu disse que é 2, então, vezes 2, vezes a altura 1, então, vezes 1. A área lateral é 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Então, é 4π. Tudo bem? E a área total? A área total é a área total que a gente já tem visto, né? A área total é somar todas as áreas. Então, nós temos duas bases, que são dois círculos, e uma superfície lateral, que é um retângulo, de 2πr por h. Então, a área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Se colocarmos, substituindo, então, fica a área lateral é 2πrh
mais 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Podemos colocar 2πr em evidência. Ficamos com 2πr que multiplica h mais r. Mas não precisa decorar toda essa fórmula, não. Basta saber que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Então, a gente tem que ter essa figura aqui dos dois círculos e do retângulo, que tem 2πr por h. O volume. O volume do cilindro é calculado como o volume do prisma. É a área da base vezes a altura. Como se tivéssemos a área da base até várias áreas até chegar na altura, né? Em toda a altura. Então, é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, então o volume é πr ao quadrado vezes h. Vamos a um exemplo. Então, vejamos como obter a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero. Ele é equilátero porque o raio mede 3, então aqui o diâmetro é 6, né? Tudo aqui é 6. Então, ele é 6 por altura 6. Por isso que ele é equilátero, cujo raio mede 3 centímetros. Então, a área lateral, que a gente viu, é 2πrh. A nossa altura h é 2 vezes o raio, porque ele é equilátero. Nós sabemos que o raio é 3, então h aqui é... H é 6. 2 vezes 3, 6. Então, a área lateral é 2πr vezes 2r. A área lateral, então, é 2 vezes 2, 4, π, r ao quadrado. A gente já podia ter substituído 2r por 6, mas vamos seguir aqui, né? Então, a área lateral é 4, π, o r é 3, então 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, a área lateral é igual a 36π centímetros quadrados. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral a gente já achou. Então, falta achar a área da base, que é πr ao quadrado. A área total, então, podemos ou utilizar, né, o anterior ou fazer novamente como está aqui. Então, a área lateral é 4πr ao quadrado, que a gente encontrou aqui, ó, mais 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado. Então, 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado, 4 mais 2, 6πr ao quadrado. Então, a área total é 6 vezes π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 6, 54π. Então, a área total é 54π centímetros quadrados. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h, que é 2r. Então, o volume é igual a πr ao quadrado vezes 2r, que é a nossa altura, né? R ao quadrado vezes r ao cubo. Então, fica 2πr ao cubo. O volume é 2π. No lugar do r, vamos colocar 3, né? Que é o que a gente sabe, 3 centímetros. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 54. Então, volume 54π. 54π centímetros cúbicos. Então, é dessa maneira que a gente calcula. A gente tem que ter em mente a área da base, que é um círculo, né? A área de um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, que é 2πr vezes h, né? 2πr vezes h, aquele retângulo. A área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume
é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura h. Então,